Salmo de número 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos reunidos nesse momento de edificação, de orientação, de ensinamento, sempre nas terças-feiras, uma palavra de tua parte aos nossos corações. E cremos aqui que há uma palavra dos céus aos nossos corações. Assim, ó Deus, tu conhece cada irmão, cada um que adentrou esta noite no santuário, e que cada um possa sair daqui edificado e abençoado. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, fundamentado no Salmo de número 101, nesta oração, louvor, petição do Salmo de Davi, eu quero vos falar sobre decisões que fazem a diferença. Decisões que fazem diferenças. Nós vemos aqui o salmista Davi, na sua oração, na sua poesia de meditação e súplica ao Senhor, ele tomando algumas decisões. Nós vemos que o Salmo 101 são decisões em cima de decisões. Ele começa dizendo: cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente o caminho da perfeição. E ele começa tomando decisões. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Longe de mim um coração perverso. E ele vai tomando em cada versículo decisões. E decisões que fazem as diferenças. A bem da verdade, querida igreja, que todos os nossos atos, sem sombra de dúvidas, são resultados de decisões que tomamos constantemente na vida, seja na área secular, seja na área espiritual. No nosso dia a dia, nós tomamos decisões. Algumas decisões são de consequências eternas. Por isso que sabiamente precisamos saber tomar decisões. Outras são decisões, normalmente, que se tomam no dia a dia. Alguns resultados das decisões que nós tomamos vão trazer alegria e sucesso à nossa vida. Mas poderemos tomar algumas decisões que poderão nos frustrar e nos trazer grandes prejuízos. Todo dia você precisa tomar decisão. Mas quando tomamos decisões de andar na sinceridade perante Deus, isso vai nos levar a um patamar de profundas experiências com o nosso Deus. Quando nós tomamos decisão, como o salmista aqui está tomando no Salmo 101, nós vemos que isso vai nos levar a um patamar mais elevado, de experiências, de intimidade com Deus. E a nossa conduta e padrão de valores vão ser muito mais sublimes e
e muito mais comprometido com os céus. Todo dia você precisa tomar decisão. E aqui o salmista, ele vai tomando algumas decisões. A primeira decisão que eu vejo dentro desse salmo, que o salmista tomou e que nós precisamos tomar, é a decisão de ser um adorador. Nós vemos que no salmo, já aí no primeiro versículo, ele diz: cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Cantarei. Ele está aqui falando que ele tomou a decisão de falar da bondade e da justiça do Senhor. Ele tomou a decisão de louvar, de cantar, de enaltecer, de bendizer, de adorar ao Senhor. Então ele toma uma decisão: eu quero ser um adorador. Eu quero cantar a justiça e a bondade do Senhor. Eu quero propagar, eu quero falar, eu quero anunciar, eu quero proclamar essa justiça. Irmãos, todo crente precisa tomar uma decisão: eu quero ser um adorador. Eu vou ser um adorador. E Deus procura adoradores por excelência. Irmãos, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E que Ele possa encontrar na tua alma, no teu coração, na tua vida, nos teus atos, nas tuas atitudes, atitudes de um verdadeiro adorador. Deus não é homem que pensa ou age como um homem, mas é um ser supremo que precisa nós entendermos a sua soberania. Deus, irmãos, é que precisa ser adorado. Em qualquer culto, em qualquer reunião, em qualquer lugar, é Deus. Nós estamos aqui, por isso já fala culto. Culto vem de cultuar. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Nós estamos aqui para cultuar uma personalidade. É Deus e não um homem que tem que ser o foco e o centro do louvor, da adoração, de você reconhecer a bondade e a sua justiça. Meus irmãos, é Deus que tem que ser adorado, não é o homem. Quando o homem é o foco, quando as coisas estão centralizadas num homem, é um caminho perigoso e um caminho que realmente Deus não aprova. Nós vemos que na adoração genuína, a presença de Deus é sentida profundamente. As pessoas sentem essa experiência, sentem a presença. Deus se faz presente, a sua graça, a sua misericórdia é derramada sobre a vida dos verdadeiros adoradores. Quando há o verdadeiro louvor, quando há a verdadeira adoração, ali a pessoa sente-se que ela é perdoada, ela sente a misericórdia, ela sente a bondade de Deus, ela sente o perdão de Deus que é oferecido gratuitamente a todos. Quando a pessoa começa a adorar ao Senhor com profundidade, nós vemos que os propósitos de Deus são revelados aos verdadeiros adoradores. Quanto mais você adorar ao Senhor, mais o Senhor vai esclarecendo o propósito que Ele tem para com a tua vida. Irmãos, a bem da verdade que o poder de Deus é mostrado de diversas maneiras na vida daquele que tomou a decisão de ser um adorador. E Davi tomou a decisão de cantar, de proclamar a bondade do Senhor. E que você possa tomar uma decisão: eu vou proclamar a bondade do Senhor. Nos meus lábios vai ter hinos de louvor. Nos meus lábios vai ter a proclamação da bondade e da justiça do Senhor. Irmãos, a bem da verdade que somente os crentes verdadeiros, somente crente lavado pelo sangue de Jesus é que pode verdadeiramente adorar ao Senhor. Quem não tem a experiência da salvação, a experiência de sentir seus pecados perdoados, até pode ensaiar uma adoração, mas a verdadeira adoração é aquele que é lavado pelo sangue de Cristo e reconhece e sente que foi perdoado por Jesus. Irmãos, adorar é expressar ao nosso Deus o nosso amor por Ele.
Adorar, irmãos, é reconhecer a soberania de Deus. Adorar é reconhecer, irmãos, que Ele é tudo. Adorar, irmãos, é você realmente entender que Deus é aquele que faz tudo por nós. Adorar ao Senhor, irmãos, é você se render a Ele e reconhecer que não há outro igual a Ele, que além dEle não há outro Deus senão Ele. Então, irmãos, você precisa adorar por tudo que Ele é. Você precisa adorar por tudo que Ele disse. Você precisa adorar a Cristo por tudo que Ele está fazendo. Você precisa adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele vai fazer. Porque você tem que crer que Ele vai fazer grandes coisas. Tem pessoas que só adoram a Deus por aquilo que Ele faz. Primeiro você tem que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. E Ele é Deus que salva, é o Deus soberano, é o Deus que te ama, é o Deus que te protege. Então, irmãos, a primeira decisão dentro desse Salmo 101, que o salmista decidiu tomar, foi a decisão de ser um adorador. Todo crente, irmãos, precisa ser decidido. Eu quero ser um adorador por excelência. Eu vou proclamar a grandeza de Deus. Eu vou ser um adorador. Tome essa decisão na tua vida, e a tua vida jamais será a mesma. Porque, irmãos, a vida do verdadeiro adorador jamais é a mesma, porque todo dia que ele entra com sinceridade, com pureza de alma para adorar ao Senhor, ele vai ter experiências profundas com esse Senhor. Aleluia. Uma outra decisão que eu vejo que o salmista tomou foi a decisão de aperfeiçoar o seu caráter. No versículo 2 ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Ele resolve aqui que ele atentaria sabiamente para o caminho da perfeição. Quer dizer, ele daria atenção para a perfeição, para um caminho de perfeição, que os seus passos estariam andando no caminho da perfeição. Então, irmãos, ele tomou a decisão de ter um caráter perfeito, de que o seu caminho, o caminho fosse um caminho perfeito. O desejo sincero do salmista era portar-se, era andar com inteligência e pureza no caminho do Senhor. Quando um crente toma essa decisão, o seu caráter vai sendo aperfeiçoado. Davi nesse salmo expressa com honestidade o desejo de seguir pelo caminho da sinceridade, pelo caminho da honestidade. Irmãos, todos têm desejo de seguir esse caminho de sinceridade. Ninguém deseja seguir, por exemplo, uma pessoa desonesta. Todos querem seguir, querem estar junto, querem caminhar aonde a honestidade. Pois sabemos que quem pratica a honestidade se torna um referencial digno de ser imitado. E nós vemos que a decisão do salmista aqui era que ele pudesse realmente andar nesse caminho da perfeição, que o seu caráter fosse aperfeiçoado. Nada, irmãos, nada compromete mais a vida cristã e a pregação do Evangelho diante do mundo, a incoerência de um cristão, a prática da desonestidade de um crente. Quando um crente pratica a desonestidade, quando um crente é incoerente com aquilo que ele prega uma coisa, mas faz outra, isso traz escândalo, isso traz prejuízo para o Evangelho. Isso faz com que pessoas até deixam de vir à igreja ou acreditar na mensagem do Evangelho, porque as pessoas estão olhando para aquele que se diz cristão, se diz crente, e a sua prática é bem diferente daquilo que ele fala. Irmãos, a nossa prática
tem que ser o que nós falamos. Nós falamos de Cristo, nós falamos de uma vida transformada, de uma vida mudada, de uma vida abençoada, de uma vida com modo operante de ser, de viver, de estar, de falar, de pensar, de maneira diferente do mundo. E nós não podemos só ficar no falar, nós precisamos praticar isso. A nossa vida precisa falar mais alto do que a nossa voz. As nossas atitudes, os nossos atos precisam falar mais alto do que aquilo que a gente fala. Vivemos um mundo, irmãos, de crise moral sem precedentes. E a igreja e os crentes não podem viver com caráter deformado, com caráter incoerente com aquilo que ele proclama, as boas novas do Evangelho. A igreja como sal da terra, a igreja como luz do mundo, tem que ser o principal agente de Deus nesse mundo carente de valores íntegros, de valores de honestidade. Meus irmãos, quando há deformidade de caráter em uma pessoa que se diz crente, então aí prevalece a ideia que o fim justifica os meios. E para o crente não pode ser assim. Nos mínimos detalhes da vida, o crente tem que ser honesto. O crente tem que ser sincero. E o salmista aqui está dizendo: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu vou dar atenção, ele está dizendo. Eu atentarei, eu andarei, eu vou dar atenção, eu vou realmente observar esse caminho da perfeição. Irmãos, a nossa caminhada tem que ser sempre vendo o caminho da honestidade. O cristão tem que ter um caráter que reflita a vida do nosso mestre. O crente tem que refletir um caráter ilibado, íntegro, sincero, que venha representar Cristo, como sal da terra, que dá o sabor, como luz do mundo, que ilumina. O crente, ele precisa refletir isso, ele precisa dar o verdadeiro sabor, e ele precisa refletir o caráter de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança para esse mundo, irmãos. É o mundo vendo Cristo refletido na nossa vida. Eles não vão ver Jesus aqui andando em pessoas, mas Jesus disse: eu vos envio no meio de lobos, eu vos envio para o mundo, eu vos envio no mundo. E o crente, ele está no mundo, mas ele não pode se contaminar com o mundo de pecado, com o mundo da desonestidade, com o mundo de coisas complicadas e erradas. O crente, ele precisa tomar uma decisão: o meu caminho será o caminho da perfeição, o meu caminho será o caminho da honestidade. É uma decisão. Infelizmente tem crentes que ainda não tomaram essa decisão, e daí as pessoas olham para ele e observam uma vida turbada, turva, uma vida embaçada. E tem pessoas que dizem: mas eu ser crente para ser igual a esse. E daí aquele crente não entra e não deixa outro entrar, porque a sua vida está impedindo pessoas adentrarem a casa do Senhor. Nós vemos no próprio versículo que ele também, versículo 2 ainda, ele diz: portas adentro em minha casa terei coração sincero. Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Ele tomou uma decisão aqui, irmãos, de dar um bom testemunho familiar. Em minha casa terei um coração sincero. Ele tomou uma decisão de ser sincero dentro da sua casa. Quem sabe, irmãos,
é lá dentro da tua casa que as coisas começam a se definir. O salmista dizia: andarei em minha casa com sinceridade. Em outra tradução fala bem claro assim. Exatamente em casa, irmãos, é o primeiro lugar de dar exemplo. É o verdadeiro teste para perceber se a pessoa anda com sinceridade ou não. O primeiro teste é lá dentro da sua casa. O seu comportamento dentro da sua casa, para com seu esposo, com sua esposa, para com seus filhos, os filhos para com os pais. É lá dentro da sua casa que as pessoas percebem se você é sincero. Porque lá as pessoas estão convivendo com você. E eles sabem se aquilo que você fala é aquilo que você vive ou não. Se a pessoa não for sincera em casa e não dar bom testemunho, e não der bom testemunho no seu lar, mais tarde ou mais cedo, isso vai vazar para fora. Se ele não dar bom testemunho na sua casa, dificilmente, irmãos, ele vai dar testemunho fora. Ele até pode, muitas vezes, maquiar isso por um tempo. Pode até maquiar, né? Mas não vai muito longe, porque logo as pessoas vão ver que ele não está sendo verdadeiro, íntegro, sincero dentro da sua casa. Irmãos, se a pessoa não der testemunho lá na sua casa, isso vai mais tarde ou mais cedo sair para fora e as pessoas vão ver que ele não é sincero. Será que os teus familiares, teu esposo, tua esposa e filhos podem dar testemunho de você para as outras pessoas? Será que com sinceridade eles podem falar que você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, você é uma pessoa de Deus, porque você tem sido íntegro lá dentro da sua casa? Ou você está igual aquele garoto, que eu já contei aqui essa experiência, que se diz que um dia um garoto adolescente disse para o pastor: pastor, eu quero morar na igreja. O pastor disse: mas não pode, não existe morar na igreja. Não, pastor, eu quero morar na igreja. Mas como? Por que morar na igreja? Não, porque na igreja o meu pai, ele é um santo. Na igreja, meu pai é um exemplo de pai, de esposo e tudo. Mas lá em casa ele é um demônio. Então eu quero morar na igreja, porque na igreja meu pai, ele se transforma, ele é uma bênção, ele cumprimenta todos, ele abraça todos, ele tem sorriso para todos, mas lá em casa só nós sabemos que homem é esse. Meus irmãos, se você fracassar dentro do lar, de nada resolverá ser um herói fora do lar. É lá dentro do lar que você vai mostrar que você é um herói. Porque se você falhar lá dentro de casa, todos os outros sucessos que você tiver fora, não vai compensar. A prática de uma vida exemplar, irmãos, a prática de uma vida cheia de amor, a prática de humildade, a prática de uma vida de paz, de um espírito cooperador, perdoador, abençoador, começa dentro de casa, irmãos. É lá dentro de casa que você vai colocar em prática essa vida de amor, de paz, de perdoador, de um espírito cooperador. É lá dentro de casa, começa lá dentro e daí vem para fora. Como você é dentro da tua casa? Nós vemos que o salmista, ele toma uma outra decisão dentro desse salmo. Nós vamos, lendo o versículo 3 e 4, nós vemos que ele toma a decisão de renovar o seu interior. Vamos ver o versículo 3 e 4 novamente, que diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Não tem negócio com o mal, não tem negócio com aqueles que se desviam, não tem negócio com aqueles que praticam coisas injustas. Também não porei nada disso diante dos meus olhos, da minha vida. Em resumo de tudo que ele está dizendo nesses dois versículos, ele está dizendo: eu quero ter um espírito renovado, o meu interior precisa se renovar com coisas boas.
Irmão, quando você concentra, ele diz aqui, por exemplo, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Quando você concentra seus olhos em alguma coisa, essa visão, esse olhar, atrai uma espantosa capacidade criativa para o bem ou para o mal. Quando você concentra a tua visão em alguma coisa, aquilo vai levar você para coisas boas ou para coisa má. Depende daquilo o que você está olhando. Se você está olhando uma coisa que é má, aquilo vai criando um clima ruim dentro de você. Aquilo que vemos diariamente estará influenciando as nossas decisões. Por isso temos que ter muita atenção nas coisas que estamos olhando. Você precisa dar muita atenção, observar, perceber aquilo que você está olhando. Porque aquilo que você está olhando vai influenciar você a seguir. Se você está sempre olhando coisas boas você vai procurar seguir. E coisas boas vão adentrando no teu interior. Porque os nossos olhos é a janela, ou até a porta, para adentrar coisas boas ou coisas ruins. Se você ficar só olhando coisas ruins, daqui a pouco você está abrindo uma porteira para coisas ruins adentrar na tua vida. As tuas decisões, irmãos, as ações e os comportamentos sempre serão o resultado daquilo que você vive olhando. Aquilo que nós olhamos, que damos atenção, que prestamos atenção, aquilo que você coloca sua atenção, seu olhar, isso vai trazer uma influência para dentro da tua vida. Se você colocar os teus olhares, a tua atenção em coisas boas vão te acontecer. Mas se você ficar olhando e dando atenção às coisas maléficas, malignas, é isso que vai acontecer. Porque aquilo que você olha vai sendo processado pela tua mente, vai sendo processado dentro do teu coração. E a nossa mente, o nosso coração precisa ser renovado diariamente por coisas boas. Mas se você está olhando e jogando para a tua mente, para o teu coração, coisas ruins é o que vai começar a acontecer na sua vida. Irmãos, a verdadeira santidade ao Senhor começa no interior e sempre será refletida no exterior. A santidade, a pureza começa lá dentro. Mas se eu só estou colocando coisa ruim para dentro, eu vou refletir coisa ruim. A bem da verdade, irmãos, que vitórias e derrotas vão depender daquilo que você colocar diante dos teus olhos e na tua mente. Você quer vitória? Coloque e fique olhando coisas boas que vão trazer vitória. Mas se você só ficar olhando coisas erradas, coisas que entristecem a vida de comunhão com Deus, a vida com Deus, entristece o Espírito Santo, você fica colocando coisas erradas, porcarias diante de você, isso vai trazer derrota para você. Então as derrotas e as vitórias vão depender daquilo que você está olhando. Meus irmãos, nós vemos o salmista ainda tomando uma outra decisão. No versículo 5, ele diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. O que ele está dizendo aqui? Ele está tomando uma decisão de ter bons relacionamentos. Ele está dizendo que ele não vai andar, que ele não vai ter comunhão, porque ele quer destruir isso. Ele não vai ter comunhão com os caluniadores. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse não quero conversa, destruirei. Aquele que tem o olhar altivo, coração soberbo, também eu não vou suportar isso. Ele está tomando aqui uma decisão, e a decisão dele
é de ter bons relacionamentos. Eu não vou andar com aqueles que não pensam em coisas boas, que são pessoas de altivo coração, que ficam falando mal do seu próximo, que ficam com o coração e com a vida cheia de soberba. A esses eu não vou ter comunhão com eles. Irmãos, você também, o crente também precisa tomar essa decisão. Tem muitos crentes que estão enrolados, tem muitos crentes que estão, a bem da verdade, destruídos no seu caráter, com caráter deformado. Tem muitos crentes vivendo uma vida trôpega, uma vida tropeçando, caminhando de maneira cambaleando, porque ele anda sempre com pessoas que pensam erradamente, que ficam levantando calúnia e falando mal do seu próximo, pessoas que sempre estão com os olhos altivos, coração soberbo. O nosso relacionamento com Deus tem que também, assim como nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento que cada vez procuramos melhorar, nós precisamos também ter um bom relacionamento, uma boa comunhão com as pessoas. Porque muitas vezes a comunhão que eu tenho com as pessoas vai refletir a minha comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus sempre vai determinar a direção de todos os demais relacionamentos. Então, quem tem muita intimidade com Deus, ele vai saber escolher também os seus relacionamentos. Com quem ele vai relacionar? Irmãos, cuidado com os relacionamentos, porque existem pessoas que são maus relacionamentos. Você não deve relacionar-se com pessoas. Alguém disse uma vez: diz-me com quem tu andas, ou se relaciona, e eu direi quem tu és. Normalmente, se você anda com pessoas que pensam para trás, que pensam negativamente, que pensam e falam asneiras, e ficam falando sempre mal de alguém, sempre tem alguém na boca deles para falar, para mentir, para caluniar, daqui a pouco você está com essas pessoas, você também vai proceder como elas. Isso é o resultado do relacionamento que eu tenho com as pessoas. É chocante, irmãos, é chocante perceber os estragos que as más amizades ou os maus relacionamentos deixam em certas pessoas. Quantas pessoas, quero pessoas queridíssimas, pessoas ótimas, pessoas íntegras, pessoas de boa índole, mas de repente ela deixou de ser boa. Por quê? Vai ver, começou a relacionar-se com pessoas de má índole, começou a relacionar com pessoas indevidas, começou a relacionar com pessoas que até blasfemam contra Deus, pessoas que pensam totalmente contrárias às coisas do Evangelho, pessoas avessas à igreja, pessoas avessas à intimidade com Deus. Daqui a pouco essa pessoa está desviada, ou está falando e procedendo como essas pessoas. As más amizades sim corrompem os bons costumes. Quantas pessoas que tinham bons costumes, quantas pessoas que eram pessoas legais para você conversar com elas, para você andar com elas, mas daqui a pouco, o que aconteceu com essa pessoa? Não dá mais para ficar perto dela. Perto dela, ela só está murmurando, só está questionando, só vive uma vida amarga. Quantas pessoas amargas, irmãos? Amarga no seu espírito, no seu relacionamento. Neste mundo, irmãos, timbrado pela solidão e pelo isolamento, aonde hoje floresce mais as amizades virtuais, nós, como cristão, como crente, precisamos cultivar boas amizades, verdadeiras amizades. Você precisa ter bons amigos. Agora eu fico preocupado quando os melhores amigos seus não são da igreja, são lá de fora. E alguém até vem defender isso. Não, mas na igreja não dá para ter bons amigos. Alguma coisa está errada, irmãos. Ou com você, ou com esses amigos que você diz que não pode se relacionar com ele. Porque os melhores amigos teus devem estar aqui na igreja. É claro
que eu não estou dizendo que você não deve ter amigos lá fora. Tem que ter até para ganhar eles para Jesus. Você tem que lastrar o teu número de amigos e pessoas para que você possa influenciar eles com aquilo que Deus colocou na tua alma, no teu coração, no teu caráter, na tua vida. Você precisa conquistar eles com amizade, mas não deixar eles te levar para lá. Irmãos, nós precisamos ter boas amizades. Nós vivemos um mundo hoje virtual, que as amizades são virtuais, né? Através de Facebook, através de Twitter, através aí da internet. Então, hoje as amizades são assim. Muitas das amizades você não conhece o rosto, né, da pessoa. Conhece apenas o que ela pensa, o que ela fala, porque ela está ali dedilhando no computador e as pessoas vão se comunicando e vão conversando com pessoas que não sabem se é verdade aquilo que elas colocaram ali na escrita, né? É um mundo de amizades virtuais, mas a comunhão que o crente deve ter com as pessoas não deve ser virtual. Nós precisamos ter comunhão com o outro, orar um pelo outro, abençoar um ao outro, ajudar um ao outro. É por isso que aqui na igreja você precisa se cumprimentar um ao outro, procurar ter novas amizades, estreitando essa amizade, ficando mais estreito, não um lá e outro cá, mas cada vez mais perto um do outro. Irmãos, nós precisamos ser mais amigos um do outro. Amigos se unem para fazer o bem e levar pessoas a Cristo. Nós precisamos estar com nossas amizades alicerçadas, firme, e nos unir para trazer outras pessoas a Cristo. Você tem bons amigos aqui na igreja, irmãos? Quem sabe você está pensando, né? Irmãos, um bom amigo, um bom relacionamento é um tesouro que não tem preço. Agora, eu me preocupo quando as melhores e melhores amizades que você tem é só lá fora, e dentro da igreja você diz que não pode confiar em ninguém. Alguma coisa está errada, irmãos. Está errado ou contigo ou com o cristianismo dessa pessoa que você diz que não pode confiar. Porque se eu não posso confiar num outro crente, alguma coisa está errada, ou comigo ou com esse crente. Porque o crente tem que ser sim, sim e não, não. Ele tem que ser sincero. Um bom amigo, irmãos, é um tesouro. E que você possa ter esse tesouro. Bons relacionamentos, quando você tem boas amizades, o ter amizades, irmãos, o ser amigo de alguém e essa pessoa ser seu amigo, isso é um remédio eficaz para o coração, pois ajuda a afastar a depressão, os momentos depressivos, a solidão, até o cansaço. A medicina mesmo fala que quando as pessoas têm bons amigos, que podem derramar sua alma, podem confiar, podem contar com pessoas, essas pessoas, elas se tornam mais prazerosa, mais alegre, e a boa amizade faz um bem para o coração, mas não só para o coração, para a alma também, irmãos. O verdadeiro amigo é aquele que está perto, e perto em todas as horas, para celebrar, não só os momentos de festa, de celebração, mas ele está ali também para, quem sabe, chorar por momentos difíceis que o seu amigo está passando. Bons amigos é aquele que está sempre junto para celebrar ou para chorar, se for necessário chorar. Mas que você, meu querido irmão, possa encontrar bons amigos aqui na igreja. Tem pessoas que querem ser seu amigo aqui na igreja. Tem pessoas que querem orar por você. Tem pessoas que, se você entender e compreender, eles querem contar com a tua amizade. Tem pessoas que querem e que poderão te ajudar em oração. Tem pessoas que você vai ver aqui que estão com o coração aberto para ajudar você. Aqui na igreja você vai encontrar bons amigos, sim, porque Jesus na nossa vida nos torna bons. Jesus em nossa vida vai nos moldando, vai realmente, o crente, cada dia que ele ouve a mensagem, ouve a palavra de Deus, essa palavra vai moldando, vai ajudando, vai o abençoando.
Aleluia. E assim, irmãos, o crente vai sendo uma bênção. Aleluia. Uma outra decisão que eu vejo o salmista tomando, e você precisa tomar também, não só de ter bons relacionamentos como ele fez, mas a decisão de não difamar o seu próximo. No versículo 5, ele diz, que eu falei, mas repito: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo, o coração soberbo, não suportarei. Ele está tomando uma decisão aqui de não aceitar aquele que difama o seu próximo. E por que você aceita a amizade com pessoas que estão só difamando outrem? Daqui a pouco você vai ser um difamador também, irmãos. O salmista Davi percebeu que o difamador seria destruído. E ele tomou uma decisão de jamais emprestar o seu coração, a sua boca, os seus olhos, a sua vida, para murmurar, para difamar de alguém, para banalizar com a vida de outra pessoa. Ele disse: eu não vou aceitar o difamador. Um dos grandes estragos, irmãos, que o inimigo tem conseguido fazer em muitas vidas, é através da língua. É através desse membro tão pequeno, mas que pode fazer um estrago tão grande. Tiago já dizia que a língua é um dos menores membros do corpo, mas pode colocar fogo numa floresta, pode fazer um estrago terrível. Então, meu querido irmão, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você diz, porque ao falar é como uma pedra que você atirou, é como uma flecha que você lançou, e não tem como mais ir pegar essa flecha, ela vai fazer um estrago. Assim, meu querido irmão, você precisa tomar uma decisão. Eu não vou ser o difamador, eu não vou ficar difamando ninguém, eu não vou aceitar isso. Irmãos, não aceite ninguém falar mal de outra pessoa para você. Quando alguém vir falar mal, ei, você já procurou essa pessoa? Você está me falando mal de ciclano, você já foi lá falar isso que você está me contando? Você já foi lá falar com ele? Perguntar se é verdade, ou por que ele fez assim, ou por que ele agiu assim, se foi realmente assim? Irmãos, não aceite que alguém venha caluniar o teu irmão. A Bíblia chama de assassino quem está difamando, matando, caluniando seu irmão. E principalmente como cristão, irmãos, como crentes. Quantos crentes, quem sabe que estão machucados, feridos, arrebentados, porque um outro crente usou a sua boca para difamá-lo. E nós daremos conta das nossas palavras, daquilo que nós falamos. Nós, mais tarde ou mais cedo, vamos prestar contas daquilo que nós falamos. E além disso, irmãos, tem a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. A única maneira, irmãos, de acabar com essa erva daninha, com esse joio, muitas vezes, que está até no meio da igreja, que não deveria estar, é cada um ser vigília, é cada um observar, é cada um ficar na posição de guarda. E quando alguém vir falar alguma coisa, meu irmão, eu não aceito que se fale mal de ninguém, ainda que seja verdade. Vamos lá então falar com essa pessoa. Vamos, eu vou contigo, eu até acompanho você, e eu vou chegar lá: irmão, esse irmão está me falando isso. O que você tem a me dizer?
Cuidado, irmãos, quando alguém chega para você e fala uma coisa, mas não disse que fui eu. Eu já fico um pé atrás, né? Mas olha, não diga o meu nome. Irmãos, isso é perigoso, é um caminho tortuoso. É um caminho perigoso. Está falhando já aqui? Então, meus irmãos, nós vemos o salmista tomou uma decisão. Eu não vou difamar o meu próximo. E você, irmãos, qual a decisão que você vai tomar? Vamos, mais um ponto aqui. Ele tomou a decisão de falar sempre a verdade. No versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraudes, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Ele tomou a decisão de ser verdadeiro e não aceitar na sua vida, na sua casa, quem usasse de fraude, quem usasse com mentiras. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero andar na verdade, falar a verdade, pensar na verdade. Irmãos, é uma decisão que todo crente tem que tomar. Você precisa tomar a decisão de ser verdadeiro. Porque a bem da verdade é pesado, né? Mas é uma verdade. E verdade tem que ser dita. A Bíblia diz que quem fala mentira, quem mente, tem por pai o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Irmãos, o que profere mentira nunca estará firme diante de Deus. Não tem como uma pessoa que profere mentira permanecer firme, ter sua vida fundamentada em Cristo, porque Cristo é a verdade. E não tem como uma pessoa que está fundamentada na verdade falar mentiras. Se ele está falando mentira, ele não está fundamentado em Cristo. O que usa de engano, de mentira, nunca alcançará o céu, irmãos. Não tem como uma pessoa mentirosa alcançar o céu. Não tem, irmãos. A verdade sempre tem que estar nos lábios do crente fiel. A verdade tem que estar nos nossos lábios, ainda que venhamos sofrer danos pela verdade. Mas nunca você pode, eu, nunca podemos abrir mão de viver na verdade, de falar a verdade, de amar a verdade. Ainda que isso venha trazer prejuízo, porque nós vivemos num mundo de mentira. Irmãos, o salmista decidiu ser verdadeiro. E decidir em ser verdadeiro, eu sei que isso implica, irmãos, em escolhas, em opções, às vezes nem sempre fáceis de fazê-lo. O você tomar uma decisão de ser verdadeiro, eu sei que muitas vezes vai implicar até em prejuízo. Quem sabe financeiro para você, quem sabe em algum tipo de prejuízo. Mas é uma decisão, porque eu quero ir para o céu. Porque vivemos um mundo de mentira. Vivemos um mundo que te incentiva até a mentir. Irmãos, nós precisamos agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor nós temos que ser verdadeiros. Isso implica em ter atitudes, posturas, tomada de comportamentos e decisões, muitas vezes bem diferente do que o mundo naturalmente vê e pensa e age. Muitas vezes tem que tomar posturas totalmente diferentes, que vai de encontro ao que o mundo pensa, de encontro ao que a galera pensa, os teus colegas pensam. Mas por você ser verdadeiro, você vai ter que, muitas vezes, quem sabe até sofrer alguma coisa, mas seja verdadeiros. Todos nós precisamos tomar decisões corretas. E o salmista aqui, ele tomou a decisão de ser verdadeiro. Eu quero ser verdadeiro. E assim, irmãos, por ele tomar essa decisão, ele foi abençoado. Uma outra decisão que eu vejo aqui, irmãos, ele tomando, é que ele diz que os meus olhos procurarão os fiéis. Ele tomou a decisão de procurar
os fiéis, de andar com os fiéis. Fiéis em todo sentido. Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou procurar estar com os fiéis. É uma decisão, eu tomo uma decisão, quero ser fiel e andar com quem é fiel. Os meus olhos procuram esses fiéis, e eu vou procurar porque eu quero caminhar com aqueles que são fiéis. Você está andando com quem é fiel, irmãos? Fiel na sua vida com Deus, fiel na sua vida do dia a dia, fiel até nas contribuições, irmãos, com seus dízimos, com suas ofertas à casa do Senhor. Ele disse: eu vou procurar os fiéis. Você está andando com quem é fiel nos seus dízimos também, irmãos? O dízimo é uma espécie de um termômetro da vida espiritual de cada crente, é algo profundamente espiritual. É um termômetro. Quanto mais crente a pessoa é, mais fiel ele vai ser, e fiel também nas suas contribuições, porque a contribuição é um investimento que você faz na obra de Deus aqui na terra, para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Ainda que vivemos num mundo que pessoas muitas vezes podem usar o dinheiro erradamente, de maneira incorreta, mas Deus vai tratar se alguém está usando de engano ou usando incorretamente do dinheiro que entra na casa do Senhor. Mas o salmista, ele disse: eu quero andar com os fiéis, fiéis também na contribuição, porque o Senhor, irmãos, não é só dono da terra, mas Ele é dono também do nosso dinheiro, é dono também da nossa riqueza, é dono daquilo que nós temos. Por isso, irmãos, dizimar é uma questão de fidelidade. E o salmista está dizendo: eu quero andar com quem é fiel. Na Bíblia, sempre, irmãos, que houve avivamento, que houve despertamento, houve também um profundo temor no coração das pessoas para contribuir na casa do Senhor. Sempre que houve avivamento, que houve despertamento, as pessoas também abriram a mão para contribuir na casa do Senhor. Isso foi desde a igreja lá no nascedouro. A igreja em Atos dos Apóstolos, quanto mais avivada ela era a igreja, mais eles contribuíam para ajudar no crescimento da igreja. Então, irmãos, precisamos ser fiéis também na contribuição. Você está sendo, irmãos, fiel na contribuição do seu dízimo? A devolução do dízimo, irmão, fazia parte da liturgia do culto no Novo Testamento, e continua fazendo parte do nosso culto, da nossa adoração a Deus. O dizimar é uma adoração, irmãos. O dízimo, é claro que é para sustento da casa do Senhor aqui na terra, mas é investimento que você faz aqui e vai ser galardoado lá. É claro que o dízimo é para sustento dos obreiros que vivem na obra do Senhor, para construções de templo, para pagar o que nós estamos aqui. Hoje estamos aqui tendo energia, tendo água, tendo diversas questões que alguém tem que pagar. Quem é que paga? É os dízimos, irmãos, com seus dízimos. Deixar de entregar o dízimo, irmãos, é desamparar a casa de Deus. É até uma demonstração de ingratidão por todos os benefícios que Deus tem feito. Então, irmãos, tem pessoas que questionam, tem pessoas que gostam de questionar a questão de dízimo, mas isso, quando uma pessoa questiona, irmãos, cai fora, porque isso demonstra que a pessoa é avarenta, demonstra a sua mesquinhez. Ele está retendo aquilo que não é dele. Ninguém deve reter aquilo que pertence ao Senhor, irmãos. Quando a pessoa é contra o dízimo, ele é uma pessoa mesquinha, avarenta. Ou ele pensa que veio os anjos aqui construir esse templo aqui. Ou ele pensa que é os anjos que estão fazendo a energia vir para iluminar aqui. Não, irmãos, alguém tem que pagar. Então tem pessoas, irmãos, que são contra até estar a luz acesa aqui. Até tem esse templo. Pessoas contra tudo. Quem é contra Deus é contra tudo, irmãos. É ou não é, meus irmãos? Tem pessoas que infelizmente não pagam nem a água que tomam na igreja, né, irmãos? Mas eu quero crer que você é dizimista. Irmãos, ninguém deve sonegar, subtrair aquilo que pertence ao Senhor. O salmista disse: eu quero andar com esses fiéis. Irmãos, ande com quem é fiel, também no dízimo. Ande com essas pessoas. Procure
andar com essas pessoas. E isso vai trazer bênção para você, porque dizimar, irmãos, é um investimento na eternidade, né? Sempre há imensa alegria em obedecer o que a Bíblia diz. Aonde que você está juntando tesouro, irmãos? Só na terra? Ajunte no céu, irmãos. Onde você está colocando o seu coração, irmãos? Que você possa colocar o teu coração no céu. E a Bíblia diz: provai, provai e vede. Então o salmista, ele tomou uma decisão de andar com os fiéis. Meus olhos estão procurando os fiéis. Irmãos, procure os fiéis e ande com os fiéis, e você vai ser fiel. Agora, se você começar a andar muito com pessoas infiéis, irmãos, vai fazer um estrago na tua vida. Daqui a pouco você está sendo infiel. Não só na questão de dízimo, mas aqui fiel é em todas as questões da sua vida. Então, em resumo do Salmo 101, irmãos, o Salmo 101 é um salmo de decisões. Os 8 versículos que aí estão, são 8 versículos de um salmista tomando decisão. E decisões que iriam influenciar ele para o amanhã. E quais as decisões que você está tomando? Tome a decisão de ser uma bênção para o Senhor. Ficamos em pé nesse momento. Irmãos, a nossa vida é de decisões. A nossa vida é de decisões. Qual a decisão você está tomando? Todo dia você tem que tomar decisão. Tome decisões certas. Aleluia. Vamos dobrar um pouco o joelho, tomar uma decisão de orar uns 10 minutos agora, irmãos, e depois vamos encerrar o culto. Tome uma decisão. Você não pode dobrar o joelho sentado mesmo ou em pé, mas vamos tomar uma decisão de orar, de falar com Deus. Aleluia. Fale com Deus. Uma decisão: eu quero orar, eu quero buscar ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Oramos uns 10 minutos aí.